Leituras de junho. Comecei o mês por ler o Literary Witches, a Celebration of Magical Woman Writers, da Thaisa Kitaskaya, ilustrado pela Katie Horn. Assim, não é propriamente um grande livro, mas é um livro interessante. Fala de algumas autoras interessantes e dos livros e como é que alguns dos livros ou as autoras eram subversivas, e daí a comparação com bruxas. É interessante. As ilustrações são muito bonitas. É mais, se calhar, um livro de mesa de café do que propriamente um livro para ser lido, mas não deixa de ser algo interessante. Depois, continuei a minha leitura do Sherlock Holmes. O livro do mês foi o The Hound of Baskervilles. O Cão dos Baskervilles, que por acaso deve ter sido um dos poucos livros que eu já li e que já vi adaptações, pelo menos da série, é bastante fixe. A série é antiga. Não estou a falar da série do Sherlock agora com o cão. Nem sei dizer o nome do autor, fantástico. Nem vou tentar. Não estou a falar da série recente, nem dos filmes recentes. Eu estou a falar de uma série muito antiga. Se calhar é dos anos 80, mas para mim, quando eu penso em Sherlock Holmes, eu penso naquele autor. Para mim, ele é o Sherlock Holmes. Comparando com os dois primeiros livros do Sherlock Holmes, este é melhor, no entanto eu tenho preferido os contos. Depois li mais um livro que não é propriamente... Quer dizer, são livros, mas não são livros de leitura... Enfim. Secrets of the Witch, An Initiation into Her History and Our Wisdom, de Julie Leher. E que é ilustrado por Laura Perez. Eu conheci este livro porque eu sigo a ilustradora e sempre pareceu ser algo interessante. As ilustrações são fantásticas. Acreditem em bruxas ou não acreditem em bruxas, gostem de saber mais coisas sobre bruxas ou não, é um livro muito bonito e que foi uma leitura interessante. Depois li A Fábula de Bagdad, do Brian K. Vaughan e do Nico Heinrichson. Qualquer coisa assim. Muito bom este livro. É sobre um evento que aconteceu, mas que obviamente aqui está ficcionado e infabulado, não é? Em 2003, durante os bombardeamentos de Bagdad, o zoo de Bagdad foi vítima, foi destruído em parte por um raid de bombardeamentos americanos e um bando de leões fugiu e vai sobreviver numa Bagdad destruída. É um livro muito interessante que fala sobre liberdade, o que é que não é, e que nos mostra, mesmo pelos olhos de animais, a destruição da guerra, a destruição do que é um raid. A arte é muito interessante. Eu acho que esta não é propriamente a melhor imagem, porque tem luz a mais, mas se puderem folhear ou procurar pelo livro, aconselho vivamente. E esta é uma edição em português, Fábula de Bagdad, pela BD Mania. Um dos livros que eu li, irei falar mais sobre ele quando ele for publicado, é um livro de ficção científica que se chama Futuro, da Lívia Borges, e editado pela editorial Divergência. Ele vai ser publicado agora em julho, no final de julho, portanto se calhar só em agosto é que irei falar sobre ele, mas eu prometo que irei falar sobre ele. Dreamer's Pool, de Juliette Marillier, e foi tão bom regressar à escrita da Juliette Marillier, porque finalmente temos uma trilogia que ela já saiu já há algum tempo, mas pronto, eu só agora é que cheguei a ela porque eu estava com receio que fosse outra vez mais um livro para adolescentes, porque a última série que eu li dela, ou as últimas séries, plural, que eu li dela estavam... Notava-se que tinha havido edição para apelar a um público particularmente americano,
E honestamente havia coisas que eu achava que a autora podia ter ido mais longe, porque eu sei que ela tem capacidades para isso. Mas pronto, como aquilo tinha que estar mais ao palato dos meninos e das meninas, não é? Estou a falar aqui no geral. Pronto, enfim. Gostei muito mais desta trilogia. Posso ter encontrado uma personagem favorita, portanto, o meu top de personagens favoritas da Juliet Marillier vai ter que ser alterado. Estamos a falar de. Portanto, isto passa-se numa Irlanda, na altura em que os cristãos já chegaram à Irlanda, mas ainda não está, a Irlanda não está completamente convertida, mas estamos ali numa fase em que eles já andam por lá. Temos duas personagens que são adultas, claramente adultas, não há crianças não há crianças ou adolescentes nesta história. Quer dizer, podem existir como personagens secundárias ou figurantes, mas as personagens principais são personagens adultas, que já viveram uma vida ou duas, que têm um passado, e eu penso que ao longo da trilogia nós vamos descobrir o passado destas personagens. Eu li este mês o primeiro e o segundo livro, falta-me o terceiro. Gostei imenso de conhecer a Blackthorn. O Grimm passou a ser uma das minhas personagens favoritas, sempre, em particular dos livros da Juliet Marillier, e é fantástico. Nós temos uma personagem que procura justiça, temos personagens que já passaram por experiências muito traumáticas, e eu gosto muito como a autora escreveu todas estas experiências que estas personagens passaram, como elas tentam sobreviver, ou quando lhes dão uma segunda oportunidade, uma segunda, terceira ou quarta oportunidade, dependendo daquilo, depende de como quiserem despertar. E eu acho que está tudo fantasticamente escrito. Estou muito entusiasmada para ler o terceiro, eu já vos falo do segundo. Li um livro de não-ficção que se chama The Cambridge Companion to Fantasy Literature, porque estou curiosa com a história da literatura fantástica, neste caso é mesmo fantasia. Também ando a ler alguns sobre ficção científica. Conhecimento não ocupa lugar, e quando uma pessoa está cansada, estes livros são mais fáceis de ler, ou não. Por acaso aqui houve algumas coisas no The Cambridge Companion de Fantasy Literature que eram assim um bocado aborrecidas e demasiado académicas, e outras um bocado parvas, na minha opinião, óbvio. Mas lá está. Não deixam de ser interessantes, mas não seja de ignorar. O segundo livro que eu li foi The Penguin Classics Book, que, de certa maneira, leva-nos a uma história da literatura. Obviamente que é uma seleção de clássicos publicados pela Penguin. E porque é que eles foram publicados pela Penguin? Não é? Porque tinha alguma relevância em termos de... Ou pelo menos os editores da Penguin acharam que eram clássicos que tinham relevância em ser traduzidos, em alguns casos, ou ser publicados pela coleção da Penguin. Mas a maneira como eles estão apresentados no livro, eles são apresentados depois por data de publicação original, e para além da data de publicação original, são aglomerados por localização. Portanto, temos clássicos de quase todo o mundo, de todas as épocas, desde que existe escrita, e normalmente tem um pequeno parágrafo ou sobre o autor, caso quase exista autor da obra, em que tem contexto histórico, político, social, algum contexto, seja do autor ou seja da obra, e depois também, em alguns casos, um pequeno parágrafo sobre a obra, ou porque é que aquela obra é relevante. Achei muito interessante, foi uma viagem muito interessante. Foi também interessante descobrir um pouco da história dos clássicos da Penguin, porque o objetivo dos clássicos da Penguin não é atingir um público que estude clássicos, aquilo foi criado para
como um mortal, que pode nem saber muita coisa de literatura, ter acesso a clássicos. E essa parte é interessante. Obviamente que pode fazer com que algumas das traduções não sejam as melhores. Tem a vantagem que, como é uma coleção muito grande, tem várias reedições, também há livros que já não estão reeditados, houve livros que se perderam ao longo do tempo, enquanto que há outros que estão sempre a ser republicados, que existem, não sei, milhares de capas, milhares de... pronto, enfim. Também existe a vantagem de, volta e meia, há livros que voltam a ser traduzidos. Há outros que não. Também depende... Pronto, há várias variantes que fazem com que isso seja mais para um lado ou mais para o outro. Mas achei muito interessante ler sobre isso. Mais uma vez perceber que os editores e a maneira como os editores se relacionam com as pessoas com que contratam, ou as pessoas que fazem as traduções, as pessoas que também fazem parte das editoras, como isso e outras políticas podem afetar a publicação de livros. Portanto, é os bastidores que o leitor comum normalmente não tem acesso, mas que eu achei interessante de saber alguns desses detalhes em relação à Penguin. Depois terminei de ler o Rivers of London do Ben Aaronovitch, que eu já tinha começado no início do ano e que eu decidi que era agora, neste preciso momento, ou neste preciso mês, que eu iria terminar esta leitura, do qual eu gostei bastante e não tivesse terminado de madrugada o livro e estava com medo de ir buscar o segundo, porque ele está mesmo no topo da estante, e de deixar cair alguma coisa no chão e acordar toda a casa ou prédio. Decidi que não ia começar logo o segundo, mas a minha vontade no momento foi começar imediatamente o segundo livro da série, que não é uma continuação, porque cada livro tem um caso, mas eu gostei tanto que queria continuar a ler o segundo. Da mesma maneira que acabei por continuar A Torre dos Espinhos, da Jolene Marillier, que é o segundo livro daquela trilogia que eu já comecei a falar há bocado, do A Blackthorn and Grimm, que eu adorei. Aliás, este talvez seja o meu favorito, porque fala, para além da Torre dos Espinhos ser uma história muito fixe, sim, tem inspirações de contos tradicionais, óbvio, mas mais dark. Também fala sobre o passado de uma das personagens e eu adorei essa parte. Pronto, eu gostei imenso da personagem do Grimm e de conhecer o passado dele. Uma coisa que eu não disse sobre estes livros, eu depois provavelmente irei fazer um vídeo de opinião sobre esta série. É muito interessante a maneira como o autor conta esta história, em que nós temos pontos de vista alternados, que não era uma coisa muito normal com ela em livros anteriores, a não ser que eu esteja completamente ao lado, porque há detalhes dos livros da Jolene Marillier que eu me esqueço, só depois quando releio os livros é que me recordo. Mas eu tenho de dizer que isto não era muito normal, pelo menos nos livros mais antigos. Mas de qualquer maneira, neste caso, temos sempre os capítulos, a história é contada, por exemplo, um capítulo começa com a Blackthorn, depois no capítulo seguinte temos o Grimm, não volta atrás, a história avança sempre e normalmente existe sempre mais uma ou outra personagem, dependendo do livro e dependendo de se é relevante para a história ou não. Portanto, temos sempre 3 a 4 pontos de vista e a história é-nos contada dessa maneira, que é uma maneira interessante de contar a história, não é assim tão overwhelming, agora não me estou a lembrar da palavra em português, peço desculpa, como o George R.R. Martin, que tem centenas de personagens, quer dizer, pontos de vista até não são assim tantas personagens, mas são muitas, e às vezes a história parece que não sai do sítio exatamente porque estamos sempre a mudar de ponto de vista para pontos completamente diferentes de personagens que nem nunca se encontram, ou que raramente se encontram, e aqui a história avança de um ritmo, não diria que muito rápido, nem muito lento, dependendo do ponto da história, mas acho que está uma maneira muito interessante de contar a história e eu quero ler o terceiro.
eu quero mesmo ler o terceiro, mas ao mesmo tempo quero guardar o terceiro, mas eu quero ler o terceiro, mas eu quero ler o terceiro. Um outro livro que eu estou a ler é... Deixa eu ver se isto nos mostra a capa. Não vai mostrar a capa. Vou ter que inserir aqui. É de Daisy and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Eu vou contar com uma leitura de junho. Eu estou... Falando terminar o livro, mas eu vou contar com uma leitura de junho. Vai ser uma leitura interessante, mas não vai ser um favorito. Outros livros que eu comecei em junho e que ainda não terminei. Summer, da Edith Wharton. The Penguin Book of Western Fairy Tales, editado pelo Jack Sykes. Regressei ao Lovecraft e li 3 ou 4 contos deste livro. Irei regressar a ele e eventualmente terminar de ler, até porque eu estou decidida a terminar de ler este livro este ano. Porque eu comecei o ano passado e gostava de terminar este ano. Porque sim. Foram estes os livros que eu li em junho. O que é que leram em junho? Gostaram? Estou a participar no Sci-Fi Challenge. Eu, por acaso, estou a falhar, porque este mês acho que não li nada para o Sci-Fi Challenge. Mas tenho sempre julho e agosto para continuar para ler para o Sci-Fi Challenge. Digam nos comentários o que é que andam a ler e até ao próximo vídeo.